Ô pessoal, desculpa, é que chegou a cesta básica do trabalhador. Chegou minha cesta básica aqui, eu tive que interromper a gravação um pouquinho, mas estou de volta. Bom, como eu estava dizendo, essas lives teve inspirações neste estopim, né? Nesse movimento que estão dizendo por aí que é patriótico, que é da pátria brasileira. Por isso que eu estou dizendo, talvez você nunca se ligou, nunca se tocou, nunca parou para pensar que o Brasil sempre foi racista. É o último país a libertar os negros da escravidão. Um dos países mais perversos contra o ser humano, contra o negro aqui. Parece. A mídia passa para nós através de atos racistas em condados, em estados dos Estados Unidos, em Nova York, a região sul, presta atenção, sempre a região sul é a mais racista. Negros sendo espancados, mortos, torturados, Ku Klux Klan, que o seu fundador foi um reverendo da igreja metodista, lá no começo, lá atrás, cuja missão dele era matar negros, matar homossexuais em nome de Deus. E uma devoção a Hitler, o Führer, o líder político e militar alemão. Então, percebe-se que em nome de Deus, de visões e profecias, e é aí que você tem que se ligar, porque na Torá, na Taná, na Bíblia hebraica, está escrito, quando a profecia se cumprir, realmente ela foi do Senhor. E aí que você tem que se ligar quando Paulo vai dizer, acho que 2 Coríntios 11, 14, ele vai falar que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz a fim de enganar aqueles que estão na verdade. Não é, pois, que os seus ministros também se transformem em ministros, em presbíteros, em profetas, em evangelistas, em missionários, em apóstolos, em bispos, para te enganar. Então, cuidado com profecias, com visões, com essa conversa de que Deus falou, Deus está me revelando, Deus está mostrando. Não que os fenômenos espirituais, os dons não existam. Mas cuidado, através de quem está vindo esse dom. É de Deus ou é do mal? Tá bom? E ontem eu disse que a memória dos cristãos está de fato comprometida. Há uma amnésia na cabeça dos crentes e dos pastores. Mas uma amnésia conivente, assim como na cabecinha do profeta Balaão, lá em Números. Ele estava recebendo propina, estava recebendo dinheiro, milhões do rei pagão para amaldiçoar Israel. É o que hoje mais acontece. Hoje, o espírito que deveria ser o Ruach HaKodesh, o espírito que hoje deveria ser Ruach HaKodesh, dentro das denominações que se dizem ser do Senhor, não é o Espírito Santo. É o espírito de Balaão, é o espírito de Judas Iscariotes, é o espírito do auxiliar do profeta, não é? Do moço que ajudava lá o profeta e que quis pegar a grana, o dinheiro do capitão da guarda da Síria, Naamã,
o Geazi, que foi punido por isso. Então vocês esqueceram, como eu estou dizendo desde a primeira live, a igreja cristã no Brasil e talvez no mundo esqueceu-se das sanções, esqueceu-se do aviso, esqueceu-se das palavras de Deus com relação à escravidão, com relação a maltratar as pessoas, com relação a usar o seu nome para justificar ataques, guerras, genocídios, uma série de coisas. Você sabe por que Moshe ou Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele matou uma pessoa. Não importa se era inimigo, se era hebreu ou não, ele matou. Sabe por que Davi não foi digno de construir o templo? Sabe por quê? Ou a tal casa de Deus, que Deus nunca pediu casa para ninguém? Porque Davi matou homem de sangue. Então, para você, crentão evangélico, para vocês que seguem Ana Paula, André Valadão, para vocês que seguem Malafaia, para vocês que seguem José Wellington Bezerra e Manuel Ferreira, os califas das convenções das Assembleias de Deus Belém e Madureira, para vocês que estão lambendo, fingindo-se de cegos, querendo trazer o espírito da ditadura no Brasil de novo, com a desculpa de que a ditadura vai vencer o tráfico de drogas, vai acabar com a bandidagem na rua. Para você que está defendendo esse povo, para você que está defendendo esse povo da ditadura, em nome de Deus, sabe? Você tem que guardar essas palavras do Senhor no seu coração. Deus não é a favor da morte de ninguém. Deus é amor, Deus ele é paz, Deus ele é misericórdia. Vocês estão com espírito de sangue, de homicídio, de assassinato. Até concordo, eu sou uníssono, dou as mãos para vocês. Porque não aguentamos mais tanta violência no Brasil. Assalto no trânsito, morte. Eu mesmo, dentro do meu trabalho, o indivíduo veio querer roubar o caixa. Ele desferiu várias facadas contra a minha pessoa. A sorte é que o treinamento que eu tive, lá na Protege, defesa pessoal, sabe? Para se livrar de facadas e até tiro de arma. Ele não estava com uma arma, mas ele estava com uma faca, um punhal grande, bem pontudo. Então ele chegou em mim, já tentando me acertar. E se ele acerta o baço, o fígado, se ele acerta o intestino grosso, delgado, se ele acerta as costas, aqui a região do rim, acabou. Porque aí, você sabe, o intestino solta fezes, contamina o corpo inteiro, infecção generalizada. Se acertar o rim, também já era. O baço, o fígado fica ruim. E eu consegui mobilizar a mão dele com força, pegar, entortar para baixo, empurrar ele e dar um pouquinho de dinheiro que tinha no caixa. Também concordo que essa violência deve acabar. Também concordo que pessoas devem ser presas. Concordo até com prisão perpétua. Concordo. Mas usar a Bíblia, usar textos, fazer anacronismos, usar textos fora de contextos, lá do tempo dos hebreus, das guerras, dos clãs, dos povos, das tribos, para justificar que Deus está levantando um homem militar, um ditador, um louco, um cara racista, xenofóbico, misógino. Um cara que até agora, esses últimos dias, está rodando pelas rádios, pela imprensa, vídeo dele, declarações dele, dizendo que pintou um climazinho entre um menor de 14 ou de 12 anos. Por que vocês, bolsomínios ou bolsonaristas, não o criticam, não o colocam na parede, não fazem sabatina com ele? Porque vocês também são pais, têm filha, têm filho. Vocês gostariam que um homem desse ficasse entre quatro paredes com a sua filha de 10, 11, 12 ou 14 anos?
Não sou eu que estou aqui acusando o presidente Jair Messias Bolsonaro de pedofilia. Mas a sua fala o denuncia, sim senhor, e não é uma fala fora de contexto. É o que ele disse com relação a meninas venezuelanas, eu não sei. E ainda taxou todas elas como meninas que estavam lá para fazer programa. É o presidente que você imputa a sua fé, que você acredita. Sabe? Essas coisas nojentas na política brasileira. Estou chamando a atenção porque a primeira live eu falei sobre textos em hebraico, em grego, não é? Que fala sobre a escravidão. Porque as pessoas estão usando os textos bíblicos. Marcha para Jesus com um simulacro, uma imagem gigante de um cano 38 ou 45. Pastor André Valadão, da Batista da Lagoinha, dando entrevista dizendo que se Jesus fosse para uma guerra, com certeza ele usaria uma arma. Vocês não têm vergonha na cara de se vender, de serem corruptos, sujos, envergonharem o nome de Jesus, de Yeshua dessa maneira? O senhor não leu nas Escrituras, lá no Novo Testamento, quando Pedro pega a espada e vai arrancar a orelha do soldado, Malco, romano? Jesus o adverte e diz: Pedro, para com isso, guarda a espada. Quem mata pela espada morrerá. Aonde foi André Valadão? Aonde foi cambada de pastores da Assembleia de Deus, crentaiada, doida e alienada? Já pediram para eu me controlar e não desferir palavras pejorativas a vocês, mas vocês estão pedindo. Hein, irmãzinha, essas duas irmãs que estão na igreja aí cantando: Ô Bolsonaro, você não vai perder. Você vai ouvir o choro do PT. Que coisa mais ridícula, que falta de vergonha, que falta de preceito, que falta de caráter, que falta de moral, que falta de espiritualidade e sensibilidade com as coisas sagradas. Fazendo corinho, cantigas, canto, louvor a um homem. Vocês não têm vergonha na cara? Hein? Vocês não sabem, não lêem as Escrituras? Aonde vocês viram Jesus fazendo campanha, ensinando, instigando, excitando os seus discípulos a pegarem a espada para arrebentar com o império de Nero, para arrebentar com o império romano, para arrebentar com os centuriões de Roma, para arrebentar com os gregos? Aonde vocês viram Jesus fazer isso? Mas na Bíblia de vocês, evangélicos, agora a casa caiu para vocês. Chega, tudo tem limite. Vocês mexeram, brincaram, solaparam, pularam no tobogã, nadaram, sambaram, rodaram, fizeram das coisas de Deus a casa da mãe Joana. E agora, como está escrito, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Está escancarado, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, o verdadeiro espírito que vocês têm por trás de saia comprida, por trás de cabelo comprido, por trás dessa falácia de língua estranha, de rodapé, de gira-gira, de profecia, de revelação. Agora, vocês estão pagando o preço de serem hipócritas, de serem heresia, de serem apóstata, de serem religiosos. Quem incentivou as pessoas a matarem, a pegar na espada, foram os fariseus como vocês, do templo. Foi Anás, Caifás, os fariseus, Paulo quando era fariseu. Eles incentivaram o povo a meter chicote, a correr, a bater, a matar, a perseguir, e fizeram isso com Jesus. Esse é o espírito que a igreja evangélica brasileira tem. E alguns pastores bolsominions aí da Batista também tem. Presbiterianos. Como o presbítero Milton Ribeiro, ministro da Educação, que se lascou. Ministro da Educação, ministro de Deus, que disse que pobre não tem que ter faculdade não é para pobre. Aonde que um asno desse tem lugar no reino de Deus? Aonde que um homem com a cueca estourando de dinheiro
tem lugar no reino de Deus. Um homem que tem preconceito, discriminação contra pobre. Um homem que, a pedido do seu presidente, distribuía dinheiro para pastores vagabundos. Vocês não têm vergonha na cara, não, evangélicos? Hein, irmãzinha? Ficar sacudindo o cabelo comprido, a saia comprida na igreja, cantando louvor a Bolsonaro? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês já deram o impeachment de Jesus, do Espírito Santo e de Deus na falsa igreja e templo de vocês faz tempo e não é de agora, e eu vou provar isso agora. É isso que está me causando essa incômodo todo, a hipocrisia religiosa, e vão usar textos bíblicos para detonar PT. Se não fosse o PT, seria um outro partido. Se não fosse o Lula, seria um outro candidato, que vocês estariam fazendo a mesma coisa. Olha, vocês condenaram tanto, mas tanto, e eu sei que eu passei nos seminários da vida teológica aí, mas meteram tanto pau, era tanto livro, tanta apostila, tanto professor, o catolicismo no tempo da Idade Média, a religião imperial, a religião oficial, o Vaticano, os papas, os cardeais, eram um poder absoluto, tinham poder de rei. Nossa, eles faziam isso, os governantes assinavam, os governantes, os imperadores, como Filipe II da Alemanha. Esses imperadores obedeciam às bulas papais e perseguiam o povo, como Isabel e Fernando da Espanha, tudo por causa do Papa, o Papa, igreja de poder aliada com a política. E o que é que vocês estão fazendo agora, crentaiada? Ei, mundinho gospel sujo, o que vocês estão fazendo agora? Estavam esperando só uma oportunidade, como o cachorro que balança o rabinho, esperando uma migalha que cai. É isso que vocês estão fazendo agora. E estão sendo tão piores, tão horrorosos, quanto a Igreja Católica Apostólica Romana foi no tempo império. Eu não me refiro à Igreja Católica agora. É uma outra igreja agora. Vocês deveriam ter vergonha na cara. É por isso que Jesus disse, Mateus, acho que é 7. Ou 6, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo julgo que julgastes, será julgado. Com o mesmo peso que vocês pesam, serão pesados. E é isso que vocês estão agora, vocês estão se lascando na balança de Deus agora. E é por isso que as igrejas evangélicas estão começando a ficar vazias, porque as pessoas estão acordando, as pessoas estão caindo dessa letargia, dessa indolência toda, dessa palhaçada toda, sabe? Esse sustentáculo, esse patrocínio de um bando de pastor vagabundo, rico e bilionário, mentindo, usando a tua cabeça, usa a sua cabeça como se fosse uma latrina, ou uma privada, ou um pinico, despejam o que quiserem. A sua mente está parecendo aquele saco, quando um doente está ejetando, vomitando. E é isso que eles fazem, dão risada e zombam na sua cara, e não quer nem saber. E você, por falta de conhecimento, mente vazia, está indo na onda deles. Está aí adorando o homem. Tiraram Jesus do centro. Tiraram a espiritualidade do centro. Tiraram Deus do centro. E colocaram Bolsonaro no centro. Se não fosse Bolsonaro, seria um outro candidato. Desde que perdoasse a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de lucro sobre renda que toda instituição filantrópica, como as igrejas, tem que dar para o governo, e não deram, roubaram, meteram a mão. Quem gostou disso foi Guerra Soares, Vitória em Cristo, Mundial do Poder de Deus, as Assembleias de Deus. E você nem sonha, ou obreiro, ou irmão velho, ou irmã velha com respeito, ou pastor simples e humilde que mora na favela, na comunidade, vocês de subúrbio, de periferia, vocês nem sonham com bilhões que esses caras movimentam aqui no Brasil. Sabe? Se o tráfico de drogas movimenta bilhões por ano, a falsa igreja cristã e protestante evangélica nesse país movimenta bilhões, muito mais do que o tráfico de drogas. Você está entendendo o que eu estou falando? E você aí, ó, se matando para trabalhar, para ganhar um salário mirrado, se matando para comprar, ou compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou paga água, ou paga luz. Porque toda a sua renda vai para sustentar um bando de vagabundos que tem por aí. Olha só.
Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Independente de Lula e de Bolsonaro. Não se deixe levar pelas pregações, pelas prédicas, pelo sermão, pelo pedido, pelo apelo de José Wellington, presidente da Convenção das Assembleias de Deus e dos seus pastores aliados, cachorros sem vergonhas, e nem por Manuel Ferreira e seus pastores aliados, cachorros sem vergonhas, que não têm Espírito Santo, coisa nenhuma e nunca tiveram, e estão se lascando pela tua vida. Só querem o seu cartão de débito, crédito ou de aproximação, o teu cheque, o teu dinheiro em cheque, em espécie. Isso eles querem. Olha, eu vou ler aqui de novo para gente dar sequência. Jeremias 34, 14, 15, 16. Em hebraico, Miksheva Shanim. Tezhalechum ish et achi. Chaiveri asher imacher lekha vadecha shor. Shanin vestilachet. Shaveri meimak. Velo shamer avotachem elach velo ritu. Es azenan. Calma que eu vou traduzir. Vatanshvur atem hayam vatsur et hayashar. Benai likero debor ishi lehu lehu vadheretu verit lepanai babait asher likere shemi alam. Jeremias 34, 14, 15 e 16. Ao fim do 7º ano, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás ou seja, livre de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito de mim um concerto na casa que se chamava pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais tinhas despedido, povos livres conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizestes servos e servas. Aqui Deus está dando uma dura no povo de Israel, porque entre eles mesmos, os hebreus, conforme está escrito aqui em... deixa eu ver aqui. Em Deuteronômio 15, 2. Quando um de teus irmãos hebreus ou hebreias te for vendido, 6 anos servir-te-ás, e no 7º o despedirás fogo. Isso acontecera quando o hebreu era pobre, tinha dívida, nascimento ou prisioneiro de guerra. Então, se no capítulo 15 de Deuteronômio diz não haja escravo, não haja pobre entre vocês, como é que pode agora Moisés fazer uma coisa dessa e permitir que entre eles, consanguíneos ali, etnia, fé, cultura, os hebreus que servem ao Deus eterno, aos pobres, se venderem como escravos, serem comprados como escravos, para servir o outro irmão da mesma nação? 6 anos, e no 7º ano ele ser liberto. É muita contradição, você não acha? Mas é dentro desses textos que começou então, já desde o tempo de Hebreus, Mar Vermelho, deserto. É desde esse tempo, lá no Egito que já tinha escravos, em outros povos tinha escravos, e Moisés vai trazer essa cultura, esse braço, esse uso do braço do pobre, essa discriminação e esse racismo todo contra o pobre, para servir aquele que tem dinheiro. Tinha nada de comunidade, nada de igualdade aí. Percebe? É esse espírito que durante séculos de existência da humanidade e da igreja cristã foi incorporado.
E é por isso que a igreja está indolente, dormente, não está tendo a sensação, está meia besta, está natural, está normal, matar alguém com um tiro na cara, arrancar a cabeça do outro em nome de Bolsonaro, em nome de política ou em nome de Lula, bater, espancar, dar soco em mulher, empurrar as pessoas, xingar, falar um monte de palavrão, está normal. Não tem espiritualidade, não tem Deus, não tem Espírito Santo nenhum, não tem Jesus coisa nenhuma. Todo mundo chutou o pau da barraca agora, sabe? Veja só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui, deixa eu ver. Vamos começar essa live hoje então falando sobre a origem de não gostar da pele morena, do racismo, tá bom? Cada dia a gente vai avançando mais um pouco. Mas eu no meu canal do YouTube ela já tem o racismo de Abraão e Sara, sua mulher, contra Agar, porque ela era uma escrava. E ela não era uma escrava qualquer não. Ela era uma princesa lá de Faraó, ok? E ela foi perseguida, usada, abusada e depois despedida para morrer no deserto pela vontade da mulher de Abraão, Sara. E também o seu filho sofreu consequências por não ter a pele branquinha, talvez como a de Sara. Outros casos de racismo nós vamos ver na família de Noé contra Cã, o seu filho negro, que não era filho da mesma esposa de Noé, mas de escravas, de mulheres. Naquele tempo os homens podiam catar mulher à vontade. Fazia filho, depois não queria assumir, e se nascesse fora do casamento de outra cor, pior ainda. Como no caso de Davi, cuja mãe também, segundo dizem, pelo que dizem, ela era uma garota de programa. A mãe de Davi, o rei Davi, ela era uma prostituta. Sabe? Segundo também, o caso, deixa eu ver quem mais, Agar, Davi, Tamar, a mulher que foi usada e abusada por Judá, não é? Judá e Tamar, que ela é entregue aos filhos, os filhos não querem, rejeitam, morre, fica só um, no final ele a despede, depois ele vai achar ela no caminho, ele vai abusar dela também, vai estar com ela e despede ela, humilha ela. É assim a história. O machismo empoderou, o empoderamento machista do homem hebreu, o cultural. Eu pego você, eu deito, eu uso, me lambuzo e dane-se. E Deus vai estar comigo, Deus vai me abençoar. Está tudo errado essa história, essa teologia comprada, bem aceita, adaptada, mudada pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante também. Isso foi incorporado nos reis, nos reinos, na cabeça das pessoas, o empoderamento da supremacia branca, europeia, aquilo tudo que você está vendo hoje em dia. E está crescendo agora aqui no Brasil. Pensou que o Brasil ia ficar de fora? Pensou que o Brasil, as pessoas são calorosas, são amorosas, amam um ao outro? Mentira! No dia em que o Brasil se virar contra japoneses, contra orientais, ou ciganos, ou contra tal etnia, ele vai se virar. No dia que esse retardado, esse Bolsonaro começar a falar um monte de abobrinha, todas essas pessoas, não posso generalizar, mas a maioria de ascendência germânica, italiana e portuguesa, elas vão acatar rapidinho, porque está no DNA delas, o racismo, a indiferença, o preconceito, a acepção de pessoas por conta de cor de pele, de melanina. Fique sabendo disso. Olha só, deixa eu falar rapidinho aqui. A origem da classificação moreno. Eu vou falar, peguei isso aqui de um texto de um rapaz, um professor que explicou muito bem. Ele diz assim, moreno vem de mouro, não é? Nome dado pelos europeus espanhóis às populações do norte da África, com exceção do Egito. Os mouros ocuparam a Península Ibérica entre o século 8 e 15. Os grupos étnicos que ocuparam o norte da África, os árabes, negros e os berberes. O mouro vem de Mauritânia, que era como os antigos gregos e romanos chamavam a região.
que ficava entre o Marrocos e a Argélia, por conter uma antiga comunidade chamada Maori. Daí a origem do país chamado Mauritânia. A elite cristã de Portugal e Espanha, que conquistou a Península Ibérica entre o século IX e XV, descendiam dos visigodos, que eram germânicos, os alemães. Se estabeleceram na região com as invasões bárbaras do Império Romano. Assim, qualquer pessoa com a tonalidade de pele escura e cabelo era relacionada aos mouros. Então, qualquer pessoa não precisava ser negro, totalmente negro, lábios carnudos, nariz mais um pouco largo, não é? Cabelos crespos, não precisava. Qualquer tom de pele, já indo para o marronzinho, era considerado mouros, ou seja, pessoas com essas características eram chamadas de morenas, cujo sentido era bastante pejorativo, na origem entre os séculos XV e XVI. Ser considerado como descendente de mouro fechava quase todas as possibilidades de ascensão social em Portugal e na Espanha, e poderia até ser perseguido pela Inquisição, só pelo fato da melanina, da cor da pele. Cada gene, cada pessoa, dependendo do seu lugar, da região, do continente, a melanina responde de uma maneira. Os negros têm a melanina escura porque é uma proteção para não ser atingido pelo raio solar. Porque a região é árida, a região é deserta, a região o sol é quente. Já na Europa não é mais fria. Então a melanina não tem essa proteção de escurecer para servir de filtro, para servir de proteção. Por aí você vai vendo. Agora vamos ver aqui mais umas coisas que eu achei interessante. Olha só. Você já ouviu falar? Há vários casos e termos racistas até hoje. Então, fica a dica para você não usar esses termos, nem de brincadeira, tá bom? Assim como os orientais, ficar chamando o pessoal de amarelo. É muito chato isso. Ele tem nome, ela tem nome, é um ser humano. E a melanina, a pele, são milímetros, uma coisa muito pequenininha que define toda a cor de um corpo. Porque na verdade todo mundo tem uma cor só, sabe? Faz uma visita lá numa autópsia para você ver. Você vai ver o que é o ser humano. Bom, meia tigela, já ouviu falar sobre isso? Os negros, sabe onde vem esse termo meia tigela? Vem daqui, ó. Os negros trabalhavam à força nas minas de ouro, nem sempre conseguiam alcançar as metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor e medíocre. Ah, esse cara é um meia tigela. Não diga isso, você não sabe quantos negros ficaram sem comer ou morreram de inanição ou foram punidos porque conseguiam só meia tigela ali de pepita, de ouro, de alguma coisa. Realmente o mundo foi muito mal. Vou dizer uma coisa. Esse país chamado Brasil, os Estados Unidos, a Europa, o mundo, a Terra, vive um colapso, vive uma perturbação espiritual, uma energia muito ruim, o mundo inteiro. Vive essa epilepsia, essas convulsões de maldade, de violência, esse ciclo. Porque desde Caim, quando derramou o sangue de Abel, eu já disse na minha live, nem quem matou Caim de verdade foi Adão e Eva, pela maldade que fizeram com Caim, e resultou na morte de Abel. A terra bebeu o sangue de Abel.
Então o solo, o planeta Terra, não foi feito, não foi criado para beber e receber sangue de assassinato, de homicídio. Você imagina quantos assassinatos, homicídios essa Terra já bebeu? Esse mundo, esse globo, esse planeta já está doente, um câncer em metástase de tanta maldade que vai corroendo esse mundo em termos espirituais, em termos de energia, de magnetismo, em termos de um ciclo vicioso da lei do retorno. Por isso que nós estamos nesse estado calamitoso, nesse colapso, nessa hecatombe de violência, de maldades, porque nós contaminamos o que era para ser um paraíso, um mundo legal e maravilhoso com a nossa maldade. Então vamos lá, imagina, hein, que eu vou ler depois aqui no livro maravilhoso de Laurentino Gomes, você vai ver. Então você vê que os germânicos, portugueses, espanhóis, italianos, desenvolveram. Será que foi do nada? Será que foi à toa que eles passaram a não gostar do tom de pele diferente da dele? Tudo tem que ser branquinho, bonitinho? Hã? Será? Ou a religião já veio trazendo isso desde os tempos de Moisés? Até mesmo Miriam, irmã de Moisés, foi querer censurar ele porque ele escolheu uma mulher cuxita para ser uma de suas esposas, uma mulher negra, de origem egípcia. E ali foi um caso nato de racismo. E diz que Deus puniu ela, deixou ela lá no arraial, fora do arraial, durante não sei quantos dias, com lepra. Então você vê, que eu não estou mentindo não, pega sua Bíblia e leia. Sabe? Olha só, um outro termo chamado mulata. Mulata. Lembra as mulatas do Sargentelli? Mulheres lindas, sensuais, bonitas, que sambavam no carnaval, as rainhas de bateria, né? As rainhas da escola de samba, sambando com aquele corpão lindo, maravilhoso, aquela coisa sensual. Sabe de onde vem o termo mulata? Então fica sabendo. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta, ou de jumento com égua. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. A palavra dá a ideia de sedução, sensualidade. Lembram das mulatas do Sargentelli? Sensualidade, não é? Do Chacrinha, as chacretes. Lembram do Clube do Bolinha? Lembram da Globeleza? O mercado, a mídia, a Globo, qualquer outra emissora, racista, sim senhora. Mesmo que de forma desapercebida, que em todas as suas novelas, dificilmente se vê um negro ocupando um cargo de advogado, de médico, de juiz, ou protagonizando um papel, mas sempre de escravo, de chofer, ou de jardineiro, ou de porteiro, né? Ou de traficante no Morro do Rio de Janeiro. As mulheres sempre de empregada, desde o sítio do Pica-Pau Amarelo, do racista Monteiro Lobato, a tia Anastácia na cozinha, o Saci Pererê, o negrinho de touca vermelha com uma perna só. Gente, vocês não sabem de nada, entendeu? E tantas outras coisas que a gente vê, uma repetição de A Escravizaura da Record, uma repetição de novelas de escravidão, chibata, chicote, vida de nego é difícil como quer. Sempre estão impondo isso, trazendo isso pelas novelas. Nunca acaba, nunca para, nunca tem um renovo, nunca põe o negro no poder, a negra no poder. Você pensa que não? Mas sabe? Bom, então vamos lá. Você já sabe que o termo mulata é o cruzamento de jumenta com cavalo. É uma coisa muito pejorativa, muito nojenta. Vamos lá. Também tem o termo a cor do pecado. Você vai na praia, bronzeamento, vê aquelas morenas, olha lá, vê aquelas mulheres bronzeadas, aquela pele morena, aquela sensualidade toda, não é? É a cor do pecado.
É uma graça, é uma virtude, é uma bênção, é um privilégio que Deus deu à etnia africana, a melanina bonita, não é, que realmente chama mesmo a atenção. Mas olha só, cor do pecado. Esse termo, elogio como associação ao imaginário da mulher negra, sensualizada. A ideia de pecado é ainda mais grave, negativa em uma sociedade pautada, brasileira, na religião, como se a mulher branca fosse o sinônimo de moral, fidelidade, pureza, espiritualidade, etc. Isto nada tem a ver com o caráter, sabe? Então, porque a mulher, ela é sensual, ela chama atenção, é como dizem, né? E ó, se a mulher colocar uma calça apertada, uma mini saia, né? Ou mostrar as coxas, as pernas, e é sem vergonha, é vulgar, é vagabunda. Por quê? Porque é negra, porque a cor dela chama atenção. E aí? Mas se a branca colocar, a branca não é também? Não leva os mesmos pejorativos? Não, não leva, porque é branca. Qual a diferença? É o caráter que importa. O problema é que às vezes o ciúme e a inveja fala mais alto, sabe? Infelizmente isso acontece, né? Mas esse termo, cor do pecado, é por causa disso. É por causa que os padres na Idade Média, por causa que os senhores mor, feitores mor, os capitões do mato, os barões do café, né, no tempo do racismo, no tempo do Império Brasil, não é? Os homens brancos não se continham quando viam aquelas negras sensuais, aquela pele que despertava desejo, aquela coisa bonita. E quando olhavam para as suas senhoras, com todo respeito, umas senhoras meia mochibanga, meia magrinha, ou muito, enfim, não despertavam aquela sensualidade. Então criou-se esse termo pejorativo, cor do pecado, porque me leva a desejar a ela. Por que não a cor branca não pode ser a cor do pecado? Não é? Pecado, erro, deslize, não está na cor, está no caráter da pessoa. Não sou tuas negas. Já ouviu isso? A uma mulher negra, como qualquer uma outra, ou de qualquer um, ou de todo mundo. Escravas eram propriedades de dois homens brancos e utilizadas para satisfazer desejos sexuais, fora os estupros, etc. Termo racista e cheio de machismo. Não sou tuas negras. Era a resposta que uma negra alforriada, livre, dava aos homens brancos da época. Quando eles mexiam, quando eles queriam pegar ela à força, ou uma empregada dentro de casa. Não sou tuas negras, não sou as tuas garotas de programa, digamos assim. Não sou a sua escrava sexual, que vocês pegam e fazem o que quiser. Ai, ai. O termo também, criado mudo. Você tem na sua casa aí um móvel do lado da sua cama, onde você põe uma vela, ou a Bíblia, um livro que você gosta de ler, ou uma foto da sua família. O termo criado mudo vem de escravo negro, que era obrigado a ficar com a vela, né, em pé, na sala, ou ali parado, para abanar o teu Senhor, ou para acender a vela de noite. Sem ter chances, até mesmo de ir no banheiro às vezes. Proibido falar, mudo, como uma estátua. Por isso que o termo vem criado mudo. Era um criado que não podia falar. Só estava lá para satisfazer, iluminar, segurar a vela ou abanar o teu Senhor. O termo doméstica, sabe de onde vem doméstica? Viu como o Brasil é racista? Até hoje, ainda nas leis, nas PECs da vida, coloca PEC das domésticas. Ô, senadores, políticos, vocês deviam ter vergonha na cara. PEC das domésticas, os cambal. Vão pro raio que o parta, bando de racistas, mentirosos, safados.
Domésticas vem de domesticar. Sabe quando você leva o seu cachorrinho para ser domado? Vamos tomar o leão, vamos tomar o urso, o tigre no circo, vamos tomar o elefante à base de paulada, varada, de choque, de fogo. Vamos domar, vamos domar. Pegue essas negras que não sabem lidar com café, com talheres como é que fala? De pratas. Não, mas tem um nome para isso. Lidar com isso. Etiquetas. Ensina elas a cozinhar, fazer isso, aquilo outro, comida francesa, comida italiana ou comida portuguesa. Ensina elas a fazerem isso. Domestique esses animais. Domestique essas negras. Porque para os brancos na época, os negros não tinham alma. Até mesmo monges e padres ordenavam e tinham escravos negros. Quantos negros, adolescentes e jovens foram abusados por padres e monges nesse Brasil podre que você não sabe? Nessa religião podre que você não sabe? Quantas mulheres escravas foram abusadas por padres que você não sabe? Quantos filhos, não é, de brancos europeus e negros nasceram nesse país que você não sabe? Brasil não é lá essas coisas não, viu? Então, as mulheres que eram pegas para cozinhar na casa do Senhor, elas não podiam sair da cozinha. Elas não tinham autorização de botar o pé na sala, de estar na sala do almoço da família branca. Lá elas faziam comida, lá elas tinham que se virar para fazer as suas necessidades, e lá elas dormiam no chão frio, pegando pneumonia, pegando um monte de doença. Mas era lá, a vida delas era lá, e lá elas recebiam um treinamento para se postar, para servir, né, lá na cozinha, fazer tudo que tinha que fazer. Domestique, porque veio de domesticar animais, porque os negros eram vistos como animais irracionais. Nem na igreja católica os negros entravam, porque a igreja era aberta para seres humanos, segundo a ideia, brancos e não animais. Mas por que os homens europeus desenvolveram esse racismo, esse preconceito todo? Foi no tempo das caravelas, não é? No tempo das viagens para a Índia, não é? Os oceanos pacíficos, as descobertas dos países, e foram invadindo a África, não é? Os árabes, não é? Enfim, os povos franceses, os portugueses, os britânicos. Será? Não, já vem da religião. Quando eu estou te falando da religião, já foi feita uma interpretação proposital, maldosa contra o negro e contra o índio. É daí que começou. Então, não se espante quando você vê Rio Grande do Sul, o estado mais racista desse país. Não se espante, eu já conheço várias pessoas do Rio Grande do Sul, descendentes de alemães e descendentes de italianos. Eu conheço o povo e eu não estou generalizando todos os gaúchos, todas as pessoas do Rio Grande do Sul, não estou generalizando todos os mineiros como racistas. Se bem que a parte do meu pai, que é branca, ascendente de sefarditas, judeus sefarditas, ascendentes de portugueses, minha avó branca do olho azul, se bem que a minha mãe negra sofreu muito nas mãos da família do meu pai. Sofreu muito, comeu o pão que o diabo amassou, que minha mãe era bem escura. Lembro dos meus tios chamando a gente de negro, sujos, desferiam palavrões, brancos, religiosos. Shema Israel, Adonai Elohei. Fica pra lá, não põe a mão em mim. Conheci empregadas negras que trabalhavam para judeus. Não estou falando que todos os judeus também são racistas, entendam. Mas que o racismo está impregnado, tá. Ela não podia tocar na comida deles. Porque se ela tocasse, ia contaminar. Ela só podia limpar a prateleira, fazer algumas coisas e tal. E se fosse para fazer alguma comida, ela tinha que tomar banho, limpar a mão, colocar luva. Porque a comida era kosher. Sempre houve o racismo. E os europeus herdaram isso da Igreja Católica Apostólica Romana. Herdaram isso do protestantismo de Martinho Lutero.
Olha só, eu vou ler aqui para você o que eu separei, tá bom? Cadê? Para você não pensar que são as minhas palavras. As faces do racismo no Rio Grande do Sul. Quero que você entenda que esse povo todo que está voltando, adorando, obcecado por Jair Messias Bolsonaro, não é porque ele é o Bolsonaro. Não é porque ele é um militar, que ele vai melhorar o Brasil. Não é porque é um político. Não. É porque ele fala, ele põe para fora. Jesus disse, de onde vêm os males do mundo? Ele não disse que vem da pombagira, como o preconceito racial da igreja branca diz que é da Umbanda, do Candomblé ou da Quimbanda. Não. Ele não disse que vem de um demônio, de um rabo de chifre, do inferno que pega fogo. Não. Não vem de nenhuma entidade. Não vem de um feitiço, ou como dizem preconceituosamente, de macumba, que macumba é um instrumento musical, e não um ato ou um ritual. Ele não disse nada disso. Ele não disse que os males vêm de Moloque, vêm de Dagon, vêm de Baal-Zebub, ou dos deuses grego, Medusa, Minotauro, nada disso. Jesus diz que os males do mundo vêm do interior, do coração do homem. Presta atenção. Então, as pessoas que estão batendo palma, babando de quatro, se matando, matando o seu semelhante por causa de Bolsonaro, é porque dentro delas tem o mesmo ódio, tem a mesma energia, tem o mesmo racismo, tem o mesmo diabo, tem o mesmo demônio da supremacia branca, da elite, daqueles que odeiam pobre, odeiam favela, odeiam comunidade, odeiam moreno, odeiam mulato, odeiam negro, odeiam japoneses, odeiam outras etnias, odeiam homossexuais, gostam de bater em mulheres, judiar de mulheres. Aqueles que defendem a pedofilia. Essa raça suja de gente doente, de gente ruim, de gente perversa, é que está babando, adorando a Jair Messias Bolsonaro. Não é por questão de política. Acorda. Evangélico, acorda. A mesma coisa que os germânicos, que os alemães fizeram e foram enganados, começaram a adorar Hitler. A mesma coisa que os italianos fizeram e começaram a adorar Mussolini. A mesma coisa que os russos fizeram e começaram a adorar Joseph Stalin. Não tem nada de Messias, não tem nada de cristão, não tem nada de batismo, não tem nada de Bíblia. Isso tudo é conversa fiada para enganar vocês, evangélicos. E tá cheio de evangélico preto, negro, nordestino, baiano, cearense, pernambucano, que lhe diz que tem que comer mato. Sabe? Olha só. Reportagem aqui, ó. Vamos lá. Eu vou abrir para vocês. As faces do racismo. Tá aqui, ó. Rio Grande do Sul. Vamos ler? Dados cruzados pela reportagem de diferentes órgãos do Estado revelam o perfil dos que atacam e dos que são vítimas da discriminação. Esses dias o Fantástico mostrou aí vídeos de jovens que foram presos, colocando lá um quadro de uma caricatura de um judeu e explodindo uma bomba com os símbolos do nazismo, a SS e também a suástica nazista. Também aquela cruz preta, se não me engano, a cruz de Malta. Cuidado com os símbolos, com as tatuagens. Cuidado com os símbolos que tem de ser cristão, disfarçados por trás daquilo, aquela cruz negra. Cuidado, fica ligeiro, viu? Com o pessoal. Ô mamãe, cuidado com seu filho aí, vê com que ele tá andando, conversando na internet, vê o que ele tá comprando, as tatuagens dele. Fica ligeiro. De repente o seu filho é tão bonzinho, vai se tornar um diabo, um demônio, um louco, que odeia isso, que odeia aquilo que tem que matar. Olha só, a reportagem é de Andressa Moraes, Daniela Gonzato, Sara Nedel Paz, Tainara Pietrobelli e Williams Martins, publicada por Medium Beta Redação, no dia 11 de dezembro de 2020. Esta reportagem começou a ser produzida há 3 meses, portanto bem antes do assassinato de João Alberto de Freitas, por funcionários do Carrefour. Lembra aquela história? E as estatísticas que a reportagem teve acesso já anunciavam que João era um alvo em potencial da discriminação pela cor da pele. Pelos dados do Ministério Público do Rio Grande do Sul, relativos a processos judiciais de racismo e injúria racial nos últimos 5 anos,
É possível traçar um perfil tanto de quem comete a violência como quem é vítima dela. Nos dois extremos estão o gênero masculino. Os homens representam 72% dos que cometem o crime e 68% dos que sofrem a violência. João Alberto era negro, tinha 41 anos e foi morto no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. O tema é complexo e os números parecem ser a ponta do iceberg. Por isso que eu falo, é por isso que eu deixei de manter contato, comunicação com você, irmão, aí do Rio Grande do Sul. É por isso, sabe? Você me diz, eu sou ascendente de italiano. Descendente de italiano. Tá, tudo bem. Podia ser descendente de alemão, tudo bem. Porque eu conheço vários alemães, vários italianos e portugueses que odeiam o racismo. Que não são preconceituosos, não fazem discriminação contra ninguém, contra nada. Mas quando o senhor, na live, quis dizer para mim, aí o senhor vai entender. E a sua loucura é tão débil, é tão grande, a doença que está dentro da sua cabeça, que você vai usar Jesus, Deus, vai chamar Deus de covarde, quando o senhor quis me convencer na live de que Hitler foi um instrumento de Deus no que ele cometeu no Holocausto com 6 milhões de seres humanos. O senhor está louco? O senhor bebeu? O senhor é um professor universitário, sabe? O senhor é pós-graduado em matemática. E você vem dizer para mim que Hitler foi um instrumento de Deus? Eu não sei como te explicar. É loucura mesmo. É debilidade, é doença. Essa loucura está explicada. O senhor descende de um povo europeu que odiava negro, que odiava isso, odiava aquilo. Isso reverbera, fala no nosso DNA. Sim, senhor. Ainda mais quando cresce nesse ambiente, cresce nessa família, cresce nessa cultura, nessa tradição. Aí vai querer fazer como a Igreja Católica, a Igreja Luterana fez. Usar textos bíblicos de Moisés da escravidão. Mas esquecem de que Deus não dá as mãos para o homem sanguinário, para o homem violento. Sabe? Olha só. O tema é complexo e os números parecem ser a ponta do iceberg. Pois apesar dos crimes e denúncias se centrarem no gênero masculino, dados exclusivos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para esta reportagem revelam que as mulheres são as que mais registram boletins de ocorrência relacionados aos crimes raciais. O povo pode ficar com raiva de mim. Eu não vou falar o que vocês querem ouvir, mas o que vocês merecem ouvir. Eu conheço pessoas que eu recebo no meu Messenger e no meu WhatsApp do Rio Grande do Sul. Daí, Rio Grande do Sul. Já me convidaram para ir, sabe? E uma moça, que eu não vou falar o nome dela por questão de ética, loira, bonita, dos olhos azuis, sempre foi rejeitada, sempre apanhou pelo pai branco, a mãe branca, todos os irmãos brancos. E ela desenvolveu um problema psiquiátrico, desenvolveu uma doença, um trauma, uma revolta. Ela via o pai surrar meninos negros, e o pai dizia que preto era um bicho, era algo nojento, que não devia existir. Fala comigo, direto. Sabe? Então não estou falando besteira aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Esta reportagem que você está começando a ler agora é uma tentativa de juntar pontas e lançar questões para um tema e um crime, o racismo, que tem ganho cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Agora, a lei contra racismo, intolerância racial, eu vejo uma senhora que apareceu esses dias aí ofendendo um rapaz que mora no condomínio dela, chamando de preto, de sujo, de macaco, de isso, daquilo. Olha, não é ofensa nenhuma chamar de preto, não é ofensa nenhuma chamar de macaco, mas a intensidade, a intenção de repúdio, de ódio, porque macaco é um animal lindo da natureza, preto é uma cor linda, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas a intenção de ódio, de raiva, de querer matar, destruir, execrar, isso já é uma coisa grave, sabe? Aí, foi na delegacia, o síndico já sabia, todo mundo sabia, aí quando a polícia chega, vai na porta do rapaz, porque é negro, chuta, bate, fala diversos palavrões, vai com um filho demente, com uma faca na mão. Essa mulher tá presa? Hã?
Isso foi crime? Ou é alguma outra, com outro termozinho que eles usam? Por que os racistas não pegam uma cadeia de 5, 10 anos? Por que não tomam o dinheiro deles? Será que temos uma justiça, juízes? Será que temos um Ministério Público tão podre, tão racista quanto essas pessoas? A injúria racial escambau. O Brasil tem que tomar vergonha. A comunidade negra tem que se levantar com força nesse país. Se nós, negros, não nos levantarmos com força, se nós, nordestinos, não nos levantarmos com força, se nós, judeus, israelitas, não nos levantarmos com força, o neonazismo vai tomar conta dessa bagaça. O Brasil vai deixar de ser um país caloroso de um povo unido. Vai se tornar uma Europa desgraçada aqui, porque essa é a herança que Dom João VI trouxe para o Brasil, junto com os padres corruptos que mataram indígenas, que estupraram indígenas, fizeram uma desgraça nesse país. Calma que eu vou chegar lá ainda. Vamos aqui para a reportagem. Cadê? Aqui, ó. Um olhar agressivo. A expressão no olhar era muito intimidadora, que parecia procurar confusão. A simples percepção de ter recebido um olhar se tornou um motivo suficiente para que João Alberto Freitas fosse brutalmente assassinado. A afirmação anterior foi retirada do depoimento dado à polícia por uma das funcionárias do supermercado que teve contato com a vítima minutos antes dos seguranças da loja o conduzirem para fora do prédio para violentá-lo. O crime segue investigação, 3 pessoas foram presas e o crime mobilizou o país e deixou explícito o racismo estrutural no Rio Grande do Sul e no Brasil. Engraçado, tudo no Sul, nos Estados Unidos também, a região mais racista são os sulistas lá do Sul. Tanto é que são os sulistas que votaram e brigaram e quiseram invadir lá o Capitólio a favor do Donald Trump, um homem, um porco nojento, completamente doido, ruim, perverso, não é? Um homem abominável, um homem racista até o talo da alma. A Ku Klux Klan por trás apoiando o Donald Trump. E quem que adora Donald Trump aqui no Brasil? É essa ameba aí do Bolsonaro, que adora Donald Trump, que paga pau para Donald Trump, que faz questão de dizer que teve um bisavô que era soldado de Hitler do nazismo, que fez questão de dizer, como se fosse um orgulho, quando ele for perguntado: Bolsonaro, se o senhor tivesse lá na época do nazismo e tivesse sabido de milhões de pessoas estariam sendo mortas pelo exército nazista, mesmo assim o senhor se alistaria para ser soldado nazista? Ele disse naturalmente, porque ele é um louco, ele é um sociopata. O exército brasileiro já sabe que ele é um sociopata, por isso que ele não deu certo lá dentro. Claro que sim. Por que não? Claro que sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vidas humanas morrendo, sendo queimadas, destruindo, crianças sendo mortas, e não tem nada a ver, não tem importância. Se vidas de 6 milhões de pessoas para esse homem não teve importância, você acha que o povo brasileiro vai ter importância para esse cara? Os negros? As empregadas domésticas? Os cuidadores de idosos? Você acha que vocês vão ter importância para esse homem? Os nordestinos? O povo de periferia, da quebrada, do subúrbio, da comunidade, vai ter importância para esse cara? Paulo Guedes já disse que vai para cima dos aposentados. Vai ferrar com você, Bolsonaro aposentado. Vai ferrar com você que puxa saco dele. Não tá nem aí com você, ele ri da sua cara. Ele e o Bolsonaro. Depois, no outro vídeo que saiu agora, disse que vai para cima da classe média. Vai meter a mão na tua grana. Bando de tontos. Você tem que sair dessa doença de patriotismo, Deus, pátria e família. Esse slogan vem lá de Antônio Salazar, vem lá do nazismo, vem dessas coisas que usa tudo isso para enganar você. Sabe? Muito bem, vamos lá. Olha só. O acontecimento jogou luz sobre as práticas racistas e as posturas das pessoas brancas em relação aos negros. Apesar do Brasil ser formado por uma maioria parda ou negra. Não é demais lembrar que a região sul do país é historicamente reconhecida por valorizar sua cultura majoritariamente branca, colonização europeia, o que não acontece quando o tema é a formação afro-brasileira.
A pesquisadora Helena Boneto comprovou como é difícil ser negro na capital gaúcha, com a tese A Invisibilidade Negra na cidade de Porto Alegre. Defendida há 2 anos no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, a amostra foi de 336 pessoas, 71 pessoas brancas, 27 pessoas negras e 2% amarelos, que são os orientais. O perfil dos entrevistados estava associado às representações que possuem do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Uma das perguntas era, quando você escuta falar sobre o Rio Grande do Sul, você pensa automaticamente em que grupo? Em que grupos culturais? Entre os brancos, o resultado foi portugueses, 37%, italianos, 34% e gaúchos, com 13%. Somente 1% dos autodeclarados brancos respondeu que pensa na população negra como grupo cultural relacionado ao Estado. Outra pergunta foi feita na pesquisa: quais bairros que você evitaria em Porto Alegre? Entre os bairros mais evitados, destacaram-se Bom Jesus e Rubem Berta, 2 lugares marcados pela grande presença negra. Os perfis de um racismo estrutural. Porto Alegre não está sozinha neste ranking de denúncias. Ainda de acordo com os dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, disponibilizadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a soma dos procedimentos policiais e processos judiciais ocorridos no estado de 2015 até 25 de setembro de 2020 é de 256. Os destaques ficam além de Porto Alegre, para Bento Gonçalves e Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Canoas, região metropolitana e Rio Pardo, Vale do Taquari. São estas as cidades que concentram os maiores registros em cada ano. Já em relação às denúncias coletadas até setembro deste ano, o Ministério Público conta com 74 registros. E entre os dados, a cidade de Encruzilhada do Sul, que fica na região do Vale do Rio Pardo, se sobressai por ter o maior número de denúncias, 5 no ano de 2019. Bom, agora eu vou pular para uma outra matéria. Vamos parar por aqui um pouco. Veja só uma outra matéria. Entenda por que Rio Grande do Sul é líder em... Vamos dar uma olhadinha lá? Ó, é uma reportagem gaúcha lá, ó. O GZH. Vamos lá. De acordo com o Anuário da Segurança Pública, o Estado apresentou elevação de 7,3% nas notificações de crime, subindo de 1.404 casos para 1.507, amargando a marca de estado com maior número de registros de injúria racial no país. Em 2018, o Rio Grande do Sul busca soluções para enfrentar esse tipo de crime, na contramão de reduções importantes em homicídios, latrocínios e estupros. O Estado apresentou, de acordo com o Anuário da Segurança Pública, elevação das notificações de injúria racial, se comparado a 2017, subindo de 1.404 casos para 1.507, aumento de 7,3%. Diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, a delegada Shana Hartz, classifica os números do Rio Grande do Sul como alarmantes, mas relaciona o aumento a um cenário onde as vítimas não estão mais sofrendo caladas, alertando a polícia sobre situações que antes ficavam escondidas. Mais dados. O Rio Grande do Sul é o estado com mais casos de injúria racial no Brasil, segundo o Anuário da Segurança Pública. Bom, e aí vai por diante, muitos casos, muitos depoimentos horrorosos, não é? Infelizmente, aqui no nosso país. E assim vai. Agora vamos o G1, aqui tem uma reportagem. Eleições 2022, perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja evangélica. Como pressão de pastores por votos em Bolsonaro leva evangélicos à expulsão ou abandono de igrejas em diferentes partes do Brasil. A gente se sentiu descartável. É como se nós, cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja hoje. É um depoimento. O pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. É isso mesmo, sabe? Quando você vê
o cara de pau, o sem vergonha do Manuel Ferreira, que é um senhor idoso que eu devo respeito, mas ele não dá o respeito a si mesmo, não é? E nem respeita os membros da sua igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, quando ele, com aquela boca aberta, vai falar: o Espírito Santo diz que a igreja escolheu um candidato, que é Jair Messias Bolsonaro, um candidato de Deus. Mentira! Ele sabe que Jair Messias Bolsonaro não presta. E ele também não presta, porque ele está recebendo milhões para fazer isso, para fazer os evangélicos votar no Jair Bolsonaro. E esse mesmo cara de pau, do Manuel Ferreira, é ele que senta com o Lula e toma café. E quando o Lula, em 1990, 96, assinou a lei que dava autonomia às religiões evangélicas, às igrejas evangélicas, baseado no artigo 5º da lei da Constituição, esse mesmo sem vergonha estava sentado lá lambendo Lula. Ele e o outro sem vergonha, velhão, lá da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, José Wellington Bezerra, estava lá lambendo Lula também. Sabe? São hipócritas, são mentirosos, são aqueles que estão inclusos em Miqueias 3:11, que diz que os seus cabeças dão sentença por dinheiro, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por suborno. São todos corruptos, não tem um homem de Deus nessas igrejas. Se tiver, é mínimo e não tem oportunidade para falar aquilo que Deus quer. Ai, ai. Como esse aqui, ó, o bispo aqui, Samuel Ferreira, agora aqui da Celso Garcia, que colocou o Arthur Lira no altar que diz sagrado, mandou o candidato lá, o presidente lá do Senado, ou da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, colocou ele lá, do Senado não, mas da Câmara dos Deputados, colocou o Arthur Lira em pé na igreja dele aqui no Brás, e humilhou um bocó, eu não sei que homem é aquele, eu não sei que maturidade tem aquele pastor de ser tão tonto assim, de deixar o Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira da Adebras, fica de pé, olhe para ele, mandando o coitado do pastor olhar pro Arthur Lira. Esse é o seu candidato. Esse é o seu candidato. Esse é o seu candidato? Ô Samuel, você está acima do Tribunal Superior Eleitoral? Você está acima da política, das diretrizes, das organizações, da lei? É você quem decide o que o seu pastor vai votar? O voto não é secreto, não é sigiloso? Como que você pode ordenar o seu pastor votar no Arthur Lira? E o Arthur Lira está risado, tudo gaboso. E ainda faz ameaça ainda ao pastor. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha, Arthur Lira, a partir de hoje, em todas as minhas igrejas, Assembleia de Deus Madureira, para falar de Jesus, vai ter que falar do Senhor, vai ter que falar de política. Se não falar de Arthur Lira, se não falar desse partido, não fala mais de Jesus. Olha a comparação esdrúxula, que nojo, que pecado, que coisa horrorosa, que coisa de porco. Associar Jesus com Arthur Lira, associar Deus com político. É o que vocês estão fazendo, associando Deus com Bolsonaro. Sabe que está a bilhões de quilômetros de distância de Deus, da ideia de Deus, da concepção de amor à humanidade. E é isso que está acontecendo. Sabe? Os pastores todos se corromperam, todos se lascaram, mas sempre foram assim. É que antigamente era mais disfarçado, agora o negócio escancarou de vez, banalizou legal. E as irmãzinhas da igreja, com fogo de Pentecoste, estão aí, cantando para Bolsonaro, agitando o cabelo, rebolando na igreja, com aquele fogo lascado, colocando camisa, Deus acima de tudo, aquela palhaçada toda. Eu também estaria falando a mesma coisa se tivesse o PT fazendo isso ou qualquer outro partido, porque isso é inadmissível. São lugares que não se toca, lugares sagrados, que deveriam ser sagrados, sabe? E são tão cristãos, são tão cristãos, que estão aproveitando a deixa para descer o pau e incentivar o povo a atacar a igreja católica, que já não gostava da igreja católica, chamando a igreja católica de idólatra, toda aquela palhaçada. Mas eles mesmos são idólatras de si mesmos, e idolatram os seus pastores. E agora estão lá invadindo as igrejas católicas porque o padre de Aparecida e o arcebispo deu uma lapada. O que o Bolsonaro, o cara de pau, vai fazer no templo de Aparecida? Vai fazer aquela cara de retardado? Sabe? Vai fazer o que lá esse cara vai fazer? Campanha política dentro de um templo sagrado no dia de Nossa Senhora Aparecida? Ah, faça um favor, gente. Vocês não têm vergonha na cara, não?
Aí vai um bando de idiota de bolsominion lá e fica xingando o padre, querendo descer o pau no padre, querendo bater no padre, mijando no templo de Nossa Senhora. Uma outra senhora, a professora, invade uma igreja católica, fala um monte de besteira lá dentro com a camisa do Bolsonaro. É uma doença, é um espírito de porco, é um espírito de demência, é um espírito que está por trás da pele desse povo faz tempo. Tenho certeza que essa senhora que entrou na igreja ou é descendente de português, ou de alemão, ou de italiano, ou de espanhol. Uma vez eu estava trabalhando com um político no comitê e eu vi dois conversando. Um velhão, gordão, cabelão liso até aqui, dizendo, apontando para uma moça bem escurinha. Estava ele e o tal do bigode, de bigode branco. Ele falou assim, você é o quê? Você é descendente do quê? De português? Tá? Eu disse, não, eu sou descendente de português. Aí ele falou assim, eu sou descendente de espanhol. E nós dois aqui, eu estava lá atrás escutando, escutei bem, estava próximo deles. E a gente tem que conviver aqui, né? Trabalhando aqui pro político, mas junto com essa raça aqui do meu lado. Você está ligado, né? Eu sou espanhol, a gente detesta isso. Referindo-se a uma moça negra. O Brasil é racista, sim, senhor. Presta atenção. Se amanhã ou depois, essa porcaria de Bolsonaro abrir a boca e começar a pregar para matar negro, para matar homossexual, para matar nordestino, para perseguir japonês, você pode ter certeza que os bolsominions, para matar judeu, para matar padre, você pode ter certeza, para matar pastor, você pode ter certeza que vocês todos que lambem, eles estão ferrados que ele vai fazer isso e o povo vai para cima de vocês. Vai com chicote, vai com paulada, vai com pedrada, vai com faca, vai com arma. Fascismo, socialismo, comunismo, ligando isso tudo, esses ideais, essas doutrinas da ditadura, já começou faz tempo. Com vocês mesmos da direita, com vocês mesmos seguidores de Bolsonaro. Vocês estão fazendo aquilo que vocês estavam imputando o PT. Vocês estão invadindo igreja, vocês estão querendo fechar a igreja, vocês estão lutando contra padre, vocês estão batendo nas pessoas, porque vocês são assim. Não é demônio, não é diabo, não é energia ruim. Vocês são assim. É que estava incubado, estava retido. Aí quando vem um boca aberta, um retardado, trazendo tudo isso, AI-5, neonazismo, Hitler, ditadura, general Ustra, trazendo todo esse ódio dentro da sua sociopatia, psicopatia, vocês adoraram um representante do mal que está dentro de vocês, como os americanos adoraram Donald Trump representar o mal que estava dentro deles. Vamos segurar. A gente se sentiu descartável. É como se nós cristãos estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja hoje. O pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Uma pesquisa do Datafolha sugere que 6 em cada 10 evangélicos brasileiros pretendem votar em Jair Bolsonaro do PL no segundo turno. As frases acima foram ditas por cristãos que não fazem parte desse grupo majoritário. Apesar de representarem parte expressiva da comunidade evangélica, 4 em cada 10, segundo o levantamento mais recente do Instituto, aqueles que discordam do presidente raramente têm chance de expressar sua opinião. Principalmente dentro das igrejas, eles contam. A BBC News Brasil, eles dizem que, enquanto muitos de seus irmãos de fé apoiam Bolsonaro por medo de enfrentarem episódios futuros de intolerância religiosa no Brasil, a perseguição contra cristãos já existiria no país. Nas palavras dos entrevistados, ela acontece dentro dos próprios templos puxada, principalmente por líderes religiosos que ameaçam com castigo divino ou punição dentro da própria igreja. Aqueles que discordam da fusão entre política e religião que tem marcado estas eleições. Então os membros estão sendo cerceados dos seus direitos democráticos, não podem ir contra o pastor. Primeiro porque tem uma doutrina muito idiota que diz que não pode falar contra o homem de Deus, contra o profeta, o ungido do Senhor. Até tem um vídeo do Malafaia aí ameaçando o povo. Olha, não te mete com isso não. Hã? Não te mete com isso não. Se o teu pastor rouba, ele é ladrão, deixa que ele se vira com Deus. Não te mete nisso não, hein? Não vai falar mal do pastor, mesmo ele roubando, mesmo ele sendo um ladrão.
Ele vai se virar com Deus, não vai se virar com Deus nada. Porque Deus levantou cada um de nós, ele levantou polícia, Ministério Público, advogado, juiz, para descer o sarrafo em quem é ladrão, em quem é safado, em quem é estelionatário. Sabe? Esse medinho, essa ameaça, como a Malafaia faz para o povo, que Deus vai pesar a mão. Eu já vi nego até morrer, hein? Mentira. Ele é um outro cachorro safado sem vergonha que usa de textos isolados da Bíblia para dizer que Deus vai pesar a mão em você se você se levantar contra um pastor que está roubando, contra um rabino que está roubando, contra um padre que está roubando. É mentira. Deus não vai pesar a mão em você. Deus quer que você se levante mesmo, de verdade, com força e para valer. Sabe? Está na hora do povo evangélico se levantar. Está na hora do povo evangélico mostrar a que eles vieram no mundo. Está na hora do povo cristão se levantar. Não se levantar para o mal, mas se levantar nos seus direitos, sabe? Para com esse medo de pastor, porque é homem de Deus coisa nenhuma. Homem de Deus não apoia genocídio, homem de Deus não apoia a pobreza, homem de Deus não apoia a fome, não apoia racismo, não apoia xenofobia, não apoia misoginia, não apoia bater, estuprar, não apoia agressão à mulher, não apoia desprezo à mulher, não apoia salário inferior porque é mulher no mercado de trabalho. Homem de Deus não apoia essa corrupção suja dentro da política. Então está na hora de vocês se levantarem como filhos de Deus de verdade. Lembre que Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Eu vou para o meu Pai. Enquanto eu estou aqui, eu estou resolvendo, mas eu estou ensinando vocês. Eu estou ensinando vocês. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vai vencer como? Com oração? Com jejum só? Que jejum é esse que não resolve nada? Que oração é essa que não resolve nada? Que milhões de evangélicos é esse e católicos no país que não resolve nada? Que Deus não ouve o clamor, não ouve a oração. Que Deus não pune um Bolsonaro. Que não pune talvez um Lula da vida. Que não pune um Michel Temer. Que não puniu um José... Bom, esqueci o nome dele. Que não pune os corruptos desse país. Que não pune uma Odebrecht da vida. Que não pune uma JBS. Que não pune para valer como deveria punir. Deus existe ou não existe? Existe aqui dentro da palavra de ensinamento, de justiça e verdade, dentro de cada um de nós. Está na hora desse Deus acordar e ressuscitar e sair do túmulo, da inconformidade, sair do túmulo da covardia, do medo, do pânico. Quer dizer que o irmãozinho dentro da congregação não pode contestar o cooperador João Batista, que o cooperador João Batista está falando de Bolsonaro, de política dentro do templo da congregação. E quando o irmão fala, eu vim aqui para ouvir a palavra. O outro irmão, que é militar, irmão que comunga a ceia na igreja, congregação cristã do Brasil. O cara pega, tira a arma e tenta matar o irmão em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Bolsonaro, de espírito louco, de doente. Essa é a real situação da igreja evangélica. Uma igreja defasada, uma igreja corrupta, uma igreja podre, uma igreja comprada de noiva do Cordeiro, pura e virgem imaculada, passou a ser uma prostituta, uma vadia na mão dos seus cafetões da fé. De saudável, passou a ser uma nóia, uma igreja dependente química, uma drogada pelas drogas das campanhas, das doutrinas, das mentiras que foram intoxicando essa noiva do Cordeiro. É preciso cura, libertação para esta igreja, que agora segue ideais políticos, que agora acredita em mentiras e em fake news, e se preciso for, vai usar textos de Moisés, de Levítico, de Deuteronômio, de Êxodo, para matar pessoas, para destruir outros templos, outros lugares. Tanto é que você vê a própria Michele cometendo crime de intolerância racial dentro dos templos que ela tem, que ela é adorada, como no templo
da Batista da Lagoinha, como nas Assembleias de Deus. Ela vai bem articulada e vai falar que antes do Bolsonaro chegar lá, quem sentava lá era o demônio, era o diabo, jogando indireta lá para o Lula ou para outros políticos que não eram crentes evangélicos. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, Michele. Foram os crentes, foram os fariseus religiosos que mataram Jesus, como a senhora está fazendo agora. Foi os luteranos, Martinho Lutero, que matou tanto quanto o Hitler e a Igreja Católica, milhões de judeus, em nome da fé, em nome da palavra. Muito cuidado. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou voltar de novo. Só nessa matéria aqui, eu vou terminar aqui no finalzinho dela. Já tá dando a minha hora de acabar. E amanhã a gente volta para continuar, tá bom? Deixa eu só ver aqui, ó. Peraí, aqui. Será que eu vou conseguir abrir mais? Aqui. A BBC News Brasil pediu esclarecimentos a todas as igrejas citadas. Nesta reportagem, Igreja Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia de Deus e Santuário Católico de São Miguel Arcanjo. Nenhuma respondeu às solicitações de comentários. Enquanto pastores influentes como André Valadão, que eu falei, e Silas Malafaia, que não são pastores de verdade, não são homens inspirados por Deus, não são homens que têm intimidade com Deus, mas com dinheiro e com a política suja. Tanto é que lambe o Guilherme de Pádua, que matou lá a filha da Glória Pérez, em rituais satânicos. Mas está tudo certo. Pode matar, pode cortejar, fazer tudo, que você é bem feito. Se você não tem nenhum histórico, uma capivara suja na sua vida, se você não matou, se você não foi pedófilo, se você não foi estuprador, se você não traficou, você não tem muito valor aqui dentro, não. Tem que ser uma coisa bem de arrombar mesmo do mundo, uma coisa bem suja, que chama a atenção do mundo. Aí você vai dar um up para a igreja. Aí isso, nossa, olha ele, olha ele. Essa é a igreja que quer condenar Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer outra pessoa que se opõe a Bolsonaro. Esse é o cristianismo. Que endeusa estupradores, assassinos, pedófilos, ladrões, corruptos, traficantes. Essa é a igreja. Enquanto pastores influentes como André Valadão e Silas Malafaia dizem que igrejas devem ter posição política clara e fazem campanha pela reeleição do atual presidente. A BBC News Brasil recebeu mais de 100 relatos de cristãos, principalmente evangélicos, que narram episódios de pressão ou intimidação dentro dos templos na reta final da eleição. Muitos pediram anonimato com medo de consequências para si próprios ou suas famílias dentro das igrejas. Outros já sofreram consequências. Por votos em Bolsonaro, líderes religiosos ameaçam com castigo divino ou punição dentro da própria igreja aqueles que discordam da fusão entre política e religião que tem marcado estas eleições. Foto, get imagens. Está aqui a foto do cachorro sem vergonha, aí, ó, do Malafaia fazendo pressão aos seus membros, não é? Enfim, ao povo, para que o povo vote nessa ameba aqui, chamado Bolsonaro. Representante de tudo o que não presta, de tudo o que é ruim, de tudo o que é nojento, tudo o que é imoral. Representante da oligarquia, da aristocracia, representante da monarquia racista, daquele quem pode mais, que odeia pobre. É isso que Bolsonaro representa. Os senhores feudais, os barão do café, os racistas, os neonazistas. Aquele que diz que normalmente come uma pele, uma carne indígena, como se estivesse comendo um porco. Esse é o teu presidente. Meu não. E se Deus quiser, esse homem não ganha aqui nesse país. Irmãos, eu vou terminar essa live e amanhã a gente volta nessa live e eu vou poder narrar para vocês um pouco dessa parte aqui do livro, onde do Laurentino Gomes,
aonde você vai ver aqui, ó. Essa é só uma parte do que eu vou ler para vocês amanhã, tá bom? Desse livro maravilhoso. Comprem esse livro. Comprem esse livro para vocês verem quem foi Dom João VI. A desgraça que esse português fez com os indígenas e como ele mercantilizou, como ele apoiou a escravidão, os maus tratos de negros, vidas humanas aqui nesse país. Vou ler só um trechinho aqui, que está o chefe da polícia, não é? Está na página 225 do capítulo, deixa eu ver aqui, do capítulo 20. Dá só uma olhadinha nisso aqui. Ó. Eu vou ler a página 225, 2, o terceiro parágrafo. A cruzada para mudar os costumes encontrava um obstáculo na presença maciça de escravos nas ruas da cidade. Era uma fonte permanente de tensão social, especialmente depois que a revolta de negros cativos da ilha de São Domingos tinha resultado num banho de sangue entre os colonos brancos. A mesma ilha abriga hoje a República Dominicana e o Haiti, este considerado um dos países mais pobres do mundo. Os escravos são sempre inimigos naturais de seus senhores. Eles são contidos pela força e pela violência, afirmava José Antônio de Miranda, autor de um panfleto que circulou no Rio de Janeiro em 1821 com análise da situação política do Brasil em Portugal. Deixa eu ver aqui. Em toda parte onde os brancos são muito menos que os escravos e onde há muitas castas de homens, uma desmembração pode ser ligada com a sentença de morte e um abismo geral de sangue para os brancos, como aconteceu em São Domingos e poderá acontecer em toda a parte em que os escravos forem superiores em força e número aos homens. Viana era a favor da escravidão, mas achava que não pegava bem tê-la exposta publicamente numa cidade habitada por uma corte europeia. Mal vestidos, os negros costumavam se reunir nas ruas e praças aos domingos e feriados para jogar, lutar capoeira e batucar. Quando cometiam algum delito, seus donos tinham a prerrogativa de mandar açoitá-los em praça pública. Relatório do intendente de 1821 revela que 1/3 de todas as prisões de escravos no período estavam relacionadas a crimes contra a ordem pública, registrados nos boletins policiais sob o nome genérico de desordens. Nessa categoria incluíam brigas, bebedeiras, jogos proibidos como capoeira e agressões físicas. Pequenos furtos e porte de armas, como navalhas, eram reprimidos de forma severa. Um escravo recebia cerca de 200 açoites por ser encontrado com navalhas ou lutando capoeira. A capoeira era um símbolo de cultura africana, ostentado orgulhosamente pelos escravos nas ruas do Rio de Janeiro. Relata a historiadora Leila Mezan ao Grande. Era também um meio de defesa, temido pelas patrulhas policiais que rondavam a cidade. Os negros poderiam ser presos apenas por assobiar. Só assobiar já era um crime para o negro. O ritmo da capoeira ou por usar casquete com fitas amarelas e encarnadas, símbolo dos lutadores de capoeira, ou ainda por carregar instrumentos musicais utilizados nesses encontros. Um registro policial de 15 de abril de 1818 revela que José Rebolo, escravo de Alexandre Pinheiro, foi preso por usar um boné com fitas amarelas e vermelhas. Tinha em seu poder uma faca de ponta. A punição, 300 açoites e 3 meses de prisão. Tortura demais e cruel, não é? Bom, eu vou ler aqui alguma coisa. Ó, agora eu estou na página, não é? Olha só isso aqui, eu vou ler no primeiro parágrafo da página 234. Eram os vestígios do então desconhecido cemitério dos Pretos Novos. Ali, 200 anos atrás, enterravam-se os escravos recém-chegados da África e mortos antes de
serem vendidos. Até o começo de 2014, os arqueólogos envolvidos nas obras de reurbanização da região portuária da cidade haviam reunido, além de utensílios domésticos e objetos pessoais, 5.563 fragmentos de ossos negros assassinados lá no Rio de Janeiro. A maioria era do sexo masculino e com idade entre 18 e 25 anos. Todos eles apresentavam sinais de cremação. O motivo é óbvio. No Rio de Janeiro de Dom João VI, só os brancos tinham o privilégio de ser sepultados em igrejas, próximos de Deus e do paraíso celeste. Segundo se acreditava na época, os escravos eram jogados em terrenos baldios ou valas comuns, nas quais se ateava fogo e depois uma camada de cal. Estima-se que um total de 20.000 cadáveres foram sepultados ou cremados na região do Valongo Valongo até a desativação do mercado negreiro, em 1840. Motivo de uma campanha para que o local seja reconhecido como um dos patrimônios mundiais da humanidade pela Unesco, a agência da Organização das Nações Unidas, responsável pelo fomento à educação, à ciência e à cultura. Eu já vou acabar daqui a pouquinho. Ô Antônio, seja bem-vindo. Shalom. As declarações são pesadas nesse livro aqui, mas é para você entender que a religião foi a maior responsável, a maior incentivadora também de usos e abusos para com os negros e apoiou com textos bíblicos que eu li lá na minha primeira live que eu fiz, está no meu canal do YouTube, estou dando sequência agora. Isso é para você ver, religião e política, religião evangélica, origem indo-europeu, racista, sim, senhores, com Bolsonaro. Estão adorando tudo que o Bolsonaro fala. Esqueceram de Deus e de Jesus. E eu estou lendo essa parte aqui desse livro maravilhoso que relata, revela o que Dom João VI, a família imperial, a monarquia e os que vieram com eles, inclusive os padres, fizeram com os negros. Olha só, quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, navios negreiros vindos da costa da África despejavam no mercado do Valongo entre 18.000 e 22.000 homens, mulheres e crianças por ano. Permaneciam em quarentena para serem engordados e tratados das doenças. Quando adquiriam uma aparência mais saudável, eram comercializados. Da mesma maneira como hoje, boiadeiros e pecuaristas negociam animais de corte no interior do Brasil. A diferença é que em 1808, a mercadoria destinava-se a alimentar as minas de ouro e diamante, os engenhos de cana-de-açúcar, as lavouras de algodão, café, tabaco, culturas que sustentavam a economia brasileira e era o braço escravo, o braço negro. O desembarque, a compra e a venda de escravos faziam parte da rotina da colônia brasileira. Havia quase 3 séculos para os estrangeiros que pela primeira vez foram autorizados a visitar, já vou acabar bem, o Brasil, depois da chegada da corte, era sempre uma visão constrangedora. Os estrangeiros que vinham para cá ficavam de boca aberta, arrepiados de como os negros eram tratados pelos portugueses aqui no Brasil. Ao visitar o local em 1823, Maria Graham, viajante inglesa e amiga da Imperatriz Leopoldina, registrou no seu diário. Olha que escândalo. Então o Brasil nunca foi essa coisa calorosa, não. Agora é que os brancos, os racistas, eu não posso generalizar todo o Rio Grande do Sul, todos os descendentes de alemães, todos os descendentes de português, todos os descendentes de espanhol ou francês ou Minas Gerais, que todos são racistas. Mas uma grande parte é. E olha só, o escândalo. Pode pegar. 1º de maio. Vi hoje o Valongo. É o mercado de escravos do Rio de Janeiro. Quase todas as casas desta longuíssima rua são um depósito de escravos. Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos colocados rente às paredes, nos quais filas de jovens criaturas estavam sentadas,
com cabeça raspada, os corpos malicentos, tendo na pele sinais de sarna recente. Em alguns lugares, as pobres criaturas jaziam sobre tapetes, evidentemente muito fracas para assentarem-se. Uma carrocinha de ser humano, que horror! Outro estrangeiro, o diplomata inglês James Henderson, descreveu assim o desembarque dos escravos no porto do Rio de Janeiro. Os navios negreiros que chegam ao Brasil apresentam um retrato terrível das misérias humanas. O convés é abarrotado por criaturas, apertadas umas às outras, tanto quanto possível. Suas faces melancólicas e seus corpos nus e esqualidos são suficientes para encher de horror qualquer pessoa não habituada a esse tipo de cena. Muitos deles, enquanto caminham dos navios até os depósitos onde ficarão expostos para venda, mas se parecem com esqueletos ambulantes, em especial as crianças, a pele que de tão frágil parece incapaz de manter os ossos juntos. É coberta por uma doença repulsiva que os portugueses chamam de sarna. Quando eu estava lendo esse capítulo aqui, eu juro, irmãos, gente, que eu chorei. E ainda tem patrícios, tem negros brasileiros dando apoio para Bolsonaro, sabe? Votando em Bolsonaro, brigando por Bolsonaro. E vou te falar que talvez você nunca foi negro, e você não é negro, que você não respeita os seus antepassados, você não respeita a sua etnia, você não respeita a dor, o sangue, o chicote, as mortes dos seus antepassados. Você não tem vergonha na cara. Você é o ser mais repulsivo por baixo de uma pele negra. É isso que você é. Bom, um terceiro relato é do diplomata inglês Henry Chamberlain. Olha só, ele conta como era a compra de um escravo no Valongo. Quando uma pessoa quer comprar um escravo, ela visita os diferentes depósitos, indo de uma casa a outra até encontrar aquele que o agrada. Ao ser chamado, o escravo é apalpado em várias partes do corpo. Exatamente como se faz quando se compra um boi no mercado. Ele é obrigado a andar, a correr, a esticar seus braços e pernas bruscamente, a falar, a mostrar a língua e os dentes. Esta é a forma considerada correta para avaliar a idade e julgar o estado de saúde do escravo. 10 milhões de escravos. Entre o século XVI e o século XIX, cerca de 10 milhões de escravos africanos foram vendidos para as Américas. O Brasil, o maior importador do continente, recebeu quase 40% desse total. Algo entre 3,6 milhões e 4 milhões de cativos. Segundo as estimativas aceitas pela maioria dos pesquisadores, o historiador Manolo Garcia Florentino estima que 850 mil escravos desembarcaram no porto do Rio de Janeiro durante o século XVIII. O equivalente à metade, não é, de todos os negros cativos trazidos para o Brasil nesse período. Agora vamos ver aqui. Olha isso aqui. Deixa eu só olhar essa parte aqui para te deixar um pouquinho mais pensativo. Os escravos eram um patrimônio contabilizável, um ativo a ser explorado ao máximo em busca de retorno. No Rio de Janeiro, toda pessoa com alguma projeção social tinha negros cativos. Um relato de 1782, do viajante espanhol Juan Francisco de Aguirre, registra que os 30 monges, homens de Deus, cristãos, conheciam a palavra, por isso que eu questionei na primeira live, a minha primeira live, o quê? Que a Igreja Católica, desde o seu começo, quando tomou posse dos escritos, dos papiros, não é? E depois a Igreja Luterana, todas essas igrejas europeias, tiveram conhecimento dos textos que eu já li, de Moisés, da escravidão, de Pedro, de Paulo. Chega a afirmar que eu vou pegar aqui só para você ver. Que eu falei 11, cadê? Não, Jeremias não. Deixa eu só pegar aqui para você ter uma ideia.
1 Coríntios 7, 21, 23. Fostes chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Bom, e outros textos aqui, que eu tenho que achar um texto que é muito forte. Ele é muito poderoso. Não é esse, não. Tá aqui. Eu vou colocar na página que eu estava lendo ontem, para você ter uma ideia. Onde que tá, que eu não posso perder agora. Né? Deixa eu ver. Não. Agora um minutinho que eu vou achar. Opa, eu acho que eu tô achando. Só um minutinho, gente. Texto, não é isso. Eu não marquei. Opa, tô chegando. Só deixar aqui. Bom, daqui a pouco eu acho, eu vou lembrar. Tá bom? Mas olha só. Eu estava lendo que os escravos eram um patrimônio contabilizável, um ativo a ser explorado ao máximo em busca do retorno. No Rio de Janeiro, toda pessoa com alguma projeção social tinha negros cativos. O relato de 1782 do viajante espanhol Juan Francisco de Aguirre registra que os 30 monges do convento de São Bento, então o mais rico do Brasil, viviam dos rendimentos proporcionados por 4 engenhos de açúcar que empregam 1.200 escravos e de algumas casas de aluguel espalhadas pela cidade. Segundo Aguirre, também os monges beneditinos e os padres jesuítas possuíam escravos nessa época. Como que foi posto escravo? Não eram homens de Deus, não tinha Espírito Santo, não tinha revelação, não sabiam que em Deuteronômio Deus disse em Jeremias, que eu estava lendo agora há pouco, Jeremias vai dizer que Jeremias 34, 14, 15, 16, Deus está condenando, Deus está pedindo para o povo de Israel voltar à aliança que fez com ele, porque o próprio Moisés, na sua cabeça, colocou o povo hebreu para ser escravo do próprio povo hebreu. Os hebreus pobres agora se vendem ou são comprados como escravos no deserto. Já não é escravo no Egito? Agora são comprados como escravos? Vão viver como escravos também? Para o seu próprio povo, para quem tem dinheiro? Para os seus irmãos mais ricos? Não está esquisito isso? Hã? Ó, Jeremias 34, 14. Miksevat Hanim Teshalihu Ish et Acher Chayveri Asher Yamaher Lecha Ravadachad Shir Shani Vestelacheto Chapeshi Mei Mak Velo Shameu a Votkren Elach Veloritu et Azonam. Ao fim do 7º ano, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos. Despedi-los-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, não se inclinaram aos meus ouvidos. E lá no final ele vai dizer assim, no 16, Vatansvu atem chayon vatasu et chayashar ben chayelikiro de borshi lerechu vatretu verit lefanai babait asher nikera shemi alav. Que ele vai dizer assim, mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais o tinhas despedido livres, conforme a sua vontade, e os sujeitastes de novo, para que se vos fizessem servos e servas. O que eu quero falar do Novo Testamento, eu não estou achando, mas eu vou achar e falar para vocês. É um texto que Pedro fala assim, mesmo que os teus servos, que os teus senhores, que ele seja ruim, que hora que é já? Que ele seja ruim, que ele seja perverso, ame-o assim mesmo, porque tem que ter consciência com Deus.
Não importa se ele é ruim, se ele te chicoteia, se ele te bate, se ele te marca com ferro. Ame-o. Você tem o dever de amar. É a ideia de Pedro. Por quê? Ainda está ligado ao judaísmo do tempo de Moisés. Paulo também. Então, mais uma hora Paulo vai falar que Deus não faz acepção de pessoas. Uma hora Paulo vai falar que para Deus não tem diferença livre ou escravo, senhor, branco ou negro, judeu ou, enfim, o gentio, judeu ou grego, macho ou fêmea, homem ou mulher. O que importa é a essência. Mas é destes textos que os reverendos batistas, luteranos e mormons de Joseph Smith, na idade do racismo na América do Norte, usaram para escravizar negros, maltratar e judiar. Não, eu estou acabando já, calma. Então, isso é só para você ter uma ideia de como o povo foi ruim, tá bom? Como o povo judiou, como o povo maltratou. Minas Gerais, enfim, é uma coisa muito horrorosa. É uma coisa que dá nojo. É uma coisa muito feia. Só para terminar aqui. Os museus coloniais estão repletos de instrumentos pavorosos de punição e suplício dos escravos. Havia 3 categorias de castigo no Brasil, segundo a classificação feita em 1938 pelo historiador Arthur Ramos. Uma delas era o dos instrumentos de captura e contenção. Incluíam correntes e colares de ferro, algemas, machos e peias para os pés e mãos, além do tronco, um pedaço de madeira dividido em 2 metades com buracos para imobilizar a cabeça, os pés e as mãos, e o viramundo, espécie de tronco menor de ferro. A máscara de folha de Flandres era usada para impedir o escravo de comer cana, rapadura ou engolir pepitas e pedras preciosas. Os anjinhos, anéis de ferro que comprimiam os polegares, eram usados para obter confissões. Nas surras, usava-se a palmatória ou bacalhau, chicotes de cabo curto, de ouro ou madeira, com 5 pontas de couro retorcido, ferros quentes com as iniciais do proprietário ou com a letra F de fugitivo. Também eram utilizados, além do libambo, argola de ferro presa ao pescoço, da qual saía uma haste longa, também de ferro, voltada para cima, até o topo da cabeça do escravo, com os sem chocalhos nas pontas. Isso é horrível. E tudo isso porque dia 20 de novembro agora é o dia da consciência negra e domingo nós vamos decidir um político que tenha pelo menos um pouco de humanidade para o nosso país. E que a igreja se desvencilhe. Você que se diz igreja do Senhor Jesus, de Alcha, de Yeshua, que os negros possam ter mais autoestima, se amar mais, acreditar nas suas heranças de reis e príncipes, de engenheiros, de arquitetos do Egito, de homens grandes, cultos e inteligentes. Que os negros possam se desvencilhar dessa ideia forçada que fora lhes colocado, de favela, de comunidade, de que não vai vencer, de que é incapaz, de que é bicho, de que é isso. E que a igreja tome vergonha na sua cara e se converta realmente a Deus, realmente a Jesus, realmente ao amor, realmente à igualdade, realmente à humanidade, realmente à misericórdia, realmente à paz. Sabe? Pense bem o que você vai colocar no Brasil em domingo agora. Porque o que está dizendo que é Messias não faz questão de esconder que é homofóbico, que é louco, que é nojento, que para ele rolar um clima entre um adulto e uma criança é normal. Você acha ele bonzinho? Pega a sua filha de 12, 11, 13, 14 anos, deixa com ele dentro de um quarto. Passa um final de semana com ele. Você acha que ele é bonzinho? Ele disse que um negro pesa mais do que 50 arrobas nos quilombolas. Você acha que ele é bonzinho? Ele disse que educou seus filhos muito bem quando lhe fora perguntado se uma filha dele se relacionasse com uma negra. Ele disse que ensinou
os filhos deles a não se envolver com promiscuidade. Essa visão que ele tem de negros. Você acha que ele é bonzinho? Ele diz que quem gosta de pobre é o Lula. Você acha que ele é bonzinho? O ministro dele, da economia, Paulo Guedes, mandou o povo se lascar. Vão aumentar mais as coisas. Você acha que ele é bonzinho? Veja o que ele fez, o que ele fala com relação à pandemia e tudo o que aconteceu. E é esse homem que vocês evangélicos perderam o Espírito Santo faz tempo. O Espírito Santo não vai ficar com gente que não presta, com gente que tem livre-arbítrio, com gente que tem faculdade de pensar, consciência, e opta por seguir uma desgraça dessa. Por isso que vocês estão loucos, desvairecidos, embriagados no vinho e na taça da grande prostituta mística do Apocalipse. Por isso que vocês não representam Cristo, nem Jesus, nem o Espírito Santo e nem Bíblia, nem aqui, nem na China, nem no raio que o parto. Hoje vocês pisam mais na Bíblia do que a Igreja Católica pisou no seu início, na Idade Média. Hoje vocês são mais ateus do que o ateu que se declara ateu. Hoje vocês são mais idólatras, mais feiticeiros do que aqueles que vivem na sua vida de feitiçaria e de idolatria. Hoje vocês, pastores evangélicos, são mais traficantes do que as facções desse país. Hoje vocês são mais viciadores nas drogas das campanhas, nas mentiras, do que os traficantes desse país. Hoje vocês são mais corruptos, sujos, perversos, violentos do que os cafetões das grandes casas da luz vermelha de prostíbulo desse país. Hoje vocês são mais criminosos do que qualquer pessoa desse país. E é por isso que vocês estão aliados com quem não presta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que Deus nos abençoe e amanhã eu retorno para dar continuidade a essa live até sábado. Eu quero terminar isso falando sobre a igreja perdeu o foco. A igreja perdeu o foco da espiritualidade e de Deus, e agora eu vou para o meu trabalho. Tá bom? Shalom, obrigado por vocês que estiveram comigo até agora. A Gisele Shinzato, essa médica oftalmologista linda, maravilhosa, tem uma família linda e maravilhosa. Também o Antônio Carlos, um abençoado de Deus aí da Bahia, e o Júlio Saldanha, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e abençoe cada um de nós, tá bom? Inscrevam-se no meu canal, gente, me ajuda lá. Inscrevam-se lá no canal do YouTube, Reflexões da Alma, tá bom? Ajuda lá o meu canal do YouTube a crescer, para você ter uma mensagem de conteúdo, para você parar e refletir. Não quero que você vote no PT ou vote no Lula, eu quero que você vote naquele que você acha melhor, mas eu só proponho uma mensagem de reflexão, para você parar e pensar. É melhor ir pelas vias de história, né, pelos dados reais, do que pelo que os outros falam, pelo achismo, pelo fake news, as invenções das pessoas. Mas que a igreja está feia, tá. Não tem Jesus lá, infelizmente. Até a próxima live. Deus abençoe. Até amanhã. Muito obrigado.